Saudações cordiais, internautas, amigos e amigas que nos assiste pelo canal Notícias do Ribeiro no YouTube. E o assunto de hoje é abuso de autoridade, que está bastante em voga, que está bombando na mídia, sobretudo pela situação, pela prática do desembargador, né, na Baixada Santista. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude a ultrapassar a marca de 1.000 inscritos, porque já alcançamos, já superamos mais de 100 mil visualizações em mais de 50 vídeos. E hoje temos aqui o doutor Miguel, que tem algumas dúvidas e também fará um bate-papo conosco. Saudações, doutor Miguel. Saudações cordiais, doutor Ribeiro, a todos os seus seguidores. Doutor, primeiramente eu gostaria de agradecer o seu pronto retorno, ainda que com alto volume de trabalho, né? Eu sei que o doutor é um dos advogados aí que rodam o maior número de processos criminais em São Paulo. Então agradeço muito pelo seu pronto atendimento. E eu gostaria de saber o seguinte, Ribeiro, sobre essa lei de abuso de autoridade e também sobre o direito penal. Nós sabemos que o direito penal, nosso código é de 1940, e essa lei de abuso de autoridade de 65. Essas leis, elas foram atualizadas? Como é que elas estão sendo tratadas hoje? Olha, essa lei 13.869 de 2019, que trata da lei de abuso de autoridades, tá? É uma lei mais moderna, tá? Ela veio para poder modernizar uma lei que outrora era um tanto que arcaica. O X da questão ela foi muito mais aprovada e também motivada por conta, né, ou na toada da Operação Lava Jato. Mas ela tem tudo para vingar, é uma lei muito boa e que vai aí punir alguns excessos dos agentes públicos. E isso servirá para todo cidadão comum poder usar como dispositivo para combater o abuso de autoridade por parte de todos os agentes públicos. E quando eu digo agente público, é todo aquele investido de qualquer cargo público. Não importa ser comissionado, concursado, de carreira, que ele trabalha apenas um só dia. É o caso do mesário que atua aí nas eleições. Perfeitamente, Ribeiro. Muito grato. E quais são os principais abusos que nós vemos aí sendo cometidos pelas autoridades no momento atual? Olha, os principais abusos, sobretudo na advocacia, né, é quando você chega para falar com o juiz e às vezes você é maltratado, ou às vezes uma petição, tá certo? Que não corresponde ao texto legal. Por óbvio, existem os caminhos para poder recorrer. Então, apenas para poder citar um exemplo. Dia desses, eu fui na delegacia acompanhar um cliente meu em um depoimento, tá certo? E ao final ali do depoimento, todo mundo assinou, tá certo? E a escrivã falou que eu não teria direito a levar o depoimento do meu cliente. Eu comecei a dar risada, gargalhada, que eu falei, isso aqui não deve ser sério, deve ser alguma piada, né, e de mau gosto. E aí eu procurei o delegado, não, doutor, pode ficar tranquilo, eu vou te fornecer, eu só peço que o senhor faça uma requisição. Eu falei, por favor, me dê uma folha que eu vou fazer uma requisição. E aí eu falei, estou requerendo o depoimento da minha cliente feito nesta data, a termos em que peço deferimento. Aí ele me deu. Então eu falei, olha só que, né, que coisa assim, banal, mas que se você não conhecer o seu direito, tá certo? Alguém vai vir e vai te atropelar, você vai perecer, vai sucumbir. Perfeito, Ribeiro. Olha, parabéns pela sua postura. Eu gostaria de saber quanto a esses abusos da autoridade policial no que concerne a polícia militar. Eu tenho recebido aqui de muitos clientes muitas reclamações nesse sentido. Como deve ocorrer uma abordagem policial, quais são os excessos que são cometidos e o que o cidadão pode fazer contra esses excessos? Olha só, especificamente, tá?
da Polícia Militar. Recentemente, o comando da Polícia Militar, tá? Ele, por meio de um despacho, tá? Ele circulou para toda a corporação de que o celular, né, o aparelho celular apreendido, a comunicação que consta ali, imagem, áudio, vídeo, não importa. A informação que consta ali, ele não pode, em hipótese alguma, ser acessada. E é nulo, ainda que ele peça a senha para o investigado, para o acusado, para o averiguado, dê o nome que quiser. É nula, isso não pode. E isto cabe sanções cíveis, administrativas e penais. E essa circular que o comandante de polícia, né, disponibilizou para toda a corporação, até porque você não pode aí depois alegar o desconhecimento. Isso foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em um habeas corpus. Por quê? Porque teve um policial que ele acessou o celular e aí ele descobriu algumas informações ali. E não importa se há ou não informações criminosas. O acesso a informações só pode ser feita com autorização judicial. Este é o dispositivo legal. No tocante a outros procedimentos policiais, há o procedimento padrão. O X da questão é, nem sempre este procedimento padrão, né, efetuado, praticado pela Polícia Militar, ele é disponibilizado para a sociedade. Então, é difícil para o membro da sociedade comum ele distinguir se aquele procedimento praticado está dentro, né, daquilo que é praticado, dentro daquele procedimento padrão, ou se está fora do procedimento padrão. Espero ter respondido a sua pergunta. Ok, respondeu sim. Ribeiro, eu tenho também alguns clientes aqui que me procuram sobre intimações policiais. Eu gostaria que você desse um parecer, uma orientação para essas pessoas que estão recebendo intimações policiais para comparecerem na delegacia. É recomendado a pessoa comparecer sozinha? Podem existir abusos ali? Qual é o procedimento correto? Olha só, a primeira recomendação é que todo cidadão que foi intimado para comparecer à delegacia, até que ele tenha absoluta certeza que naquele inquérito policial em que ele está sendo, de repente, investigado, ou se ele vai apenas prestar esclarecimento como testemunha, né? Até que ele tenha certeza que não tem nada contra ele, o que eu sempre recomendo é procure sempre um advogado, se oriente com um advogado, assessore, né, com um advogado e vá acompanhado de um advogado. Não é proibido a pessoa ir sozinha. O X da questão é, se ela for sozinha e se complicar e ela responder aquilo que às vezes ela não está obrigada a responder. E todos os dias nós vemos, né, uma série de abusos. Exemplo, a pessoa, o escrivão pergunta, você estava na cena do crime? E ela responde, não, de forma bastante objetiva. Ou seja, a resposta para a pergunta foi concedida. Aí o escrivão insiste, olha, mas se você não estava na esquerda, não estava na direita, logo você estava na cena do crime. E aí o rapaz responde de novo, lá eu não estava. E terceira vez ela insiste. E na presença do advogado, o advogado ele vai intervir e ele vai dizer para o escrevente, seja ele homem ou mulher, a sua pergunta já foi respondida. Se o senhor fizer pergunta diferente, o senhor terá resposta diferente. Para a pergunta igual, a resposta é igual. Mas isso por conta de uma intervenção do profissional de direito que é talhado, que tem experiência, sobretudo nós que fazemos uma advocacia de atendimento 24 horas. Bom, Ribeiro, agradeço a tua resposta. Aproveitando a sua boa vontade, eu tenho uma cliente que compareceu na delegacia através de uma intimação e ela acabou indo sozinha. Chegando lá, ela foi literalmente apavorada pelos escrivães e tiraram foto dela com tarja de criminosa. Era uma transação comercial, mas queriam imputar a ela um crime e estavam ameaçando para que ela fizesse o pagamento de uma dívida na delegacia.
E ameaçaram que se ela não fizesse esse pagamento, eles iriam pegar as imagens, as fotos dela, e iriam divulgar na mídia, na imprensa. Isso é um abuso? É permitido essa divulgação das imagens de um acusado, ainda que seja inocente ou ainda que seja culpado? Olha só, imagem alguma ou informação alguma que é sigilosa, que pertence ao processo, ela deve ser compartilhada na mídia, né? Às vezes, o que nós vemos, né, alguns delegados, promotores públicos, eles estão falando é quando se trata de dinheiro público, é de uma operação, mas eles têm que falar de forma genérica. Nesse caso em específico, se o escrivão fez a foto dela, se o escrivão ameaçou, se o escrivão tentou aí alguma coisa pela esquerda ou pela direita que vai caracterizar a extorsão, é perfeitamente enquadrado nesta lei chamada de abuso de autoridade. O escrivão não pode fazer isso, ele não pode intimidar, não pode ameaçar. O escrivão, o papel do escrivão é ouvir qual seja o depoimento do réu, do autor, enfim, do declarante, ouvir apenas, colher apenas o depoimento e reduzir isso a termo. Esse tipo de prática tem que ser repelida, sobretudo, a pessoa, o cliente, por meio de um advogado. Ok. E outra questão, na hora do interrogatório também costuma ter muito problema. Parece que a lei de abuso de autoridade atual, ela prevê aí medidas para coibir esse tipo de abuso. O acusado tem direito ao interrogatório com o seu advogado e, assim, existe um momento adequado, pode a autoridade, por exemplo, pegar lá o preso altas horas da noite, até ali naquele momento que ele está meio ali distraído, meio sonolento, para dar depoimento sem o advogado presente? Olha só, doutor Miguel, interessantíssima a sua pergunta, tá? Isso, esse tipo de prática era costumeiro, tá? E esta lei veio exatamente para poder coibir isso. O depoimento, o interrogatório, ele deve ser feito durante o dia. Se este depoimento tiver que ser feito à noite, primeiro, precisa haver o consentimento, a concordância, né, do depoente, do acusado, e isso tem que ser feito na presença de um advogado. Nunca, nunca, jamais. Apenas você vai lá na carceragem e simplesmente vem cá, vamos trazer o seu depoimento. Exatamente porque isso nos remete, né, ao campo da tortura, que é exatamente o que os americanos fazem lá com os italianos, com os iraquianos, com o pessoal lá dos Afeganistão. Ou seja, isso é atividade de terrorismo. E isso não pode, não coaduna com a nossa atual legislação. Muito, muito legal, Ribeiro, ok? E uma última dúvida é sobre os avanços também da lei, no sentido de proteger o escritório do advogado, né? E as prerrogativas do advogado. Existe algo nesse sentido na nova lei? Né? Como é tratado essa violação, muitas das vezes, do escritório do advogado por parte das autoridades policiais? Muito bem. Doutor Miguel, esta lei ela veio reforçar uma outra lei já existente, uma lei federal conhecida como Estatuto da Advocacia. Por quê? O escritório do advogado ele é inviolável, tá? Óbvio que não existe uma inviolabilidade de forma absoluta. A questão é uma forma de proteger os interesses da sociedade. Porque, veja, se um cliente ele vem, né, e ele se confidencia, abre o coração, conta tudo para o advogado, e aí simplesmente a polícia invade o escritório do advogado e pega ali as principais informações de forma indevida, de forma irregular, de forma criminosa, cometendo um abuso de autoridade. Então, a lei do abuso de autoridade, ela veio reforçar uma outra lei que já existia, mantendo as prerrogativas e mantendo o escritório de advocacia de forma inviolável. E se houver essa violação,
A lei tipifica como crime, com pena aí prevista, tanto na esfera administrativa, cíveis, penais e outras que, porventura, fizerem-se necessárias. Ok, Ribeiro, muito obrigado. Uma última questão que eu gostaria de colocar é assim, eu sei que você é um advogado muito conceituado e muito estudioso. Eu gostaria de saber sobre a sua especialização em direito penal e também a sua constante atualização, né, estudando temas pertinentes. Isso ajuda ao advogado, à sociedade, a quem se beneficia mais com essa especialização do profissional e com essa atualização constante do profissional? Olha só, a nossa especialização é no direito penal e no processo penal. E quem é, ou para quem que nós trabalhamos? Para todo aquele que é autor ou vítima, né, de um crime, de um delito penal, ou aquele que está sendo acusado, seja ele a pessoa física, seja ele a pessoa jurídica. No tocante aos estudos, né, eu tenho me debruçado, né, com certa frequência, até porque eu sempre produzo alguns conteúdos, alguns artigos jurídicos, além desses informes, né, via YouTube, né, por meio aqui do nosso canal, e que também será compartilhado aí no canal do Dr. Marcelo Miguel, também um grande advogado aí na Baixada Santista. Agora, a nossa especialização, ela vai sempre nessa seara aí criminal, abrangendo tudo aquilo que estiver contemplado aí dentro do Código Penal. Ok, e assim, essa questão da atualização constante, ela beneficia o cliente, ela traz mais segurança para o profissional. O que o senhor sente assim, nesse aspecto? O senhor vê um resultado mais positivo para os seus clientes com essa sua atualização constante? Sem dúvida. Olha só, exatamente ontem eu cheguei na delegacia para poder acompanhar uma cliente, mais uma cliente, né? E que foi depor. E aí ali já no balcão ele já perguntou, escuta, mas cadê fulano, cadê ciclano? E aí eu intervi e perguntei, olha só, já começou o depoimento ou a senhora vai qualificar primeiro as partes que estão aqui? Ela falou, não, eu vou qualificar tal. O que eu estou te dizendo o que eu estou querendo te dizer o advogado, né, militante, talhado, experiente na seara criminal, ele tem uma outra forma de conduzir as coisas, seja numa delegacia, seja num presídio, seja num fórum criminal. Então, a especialização, ela ajuda sobremaneiramente. Por quê? Porque você entende a jurisprudência, você acompanha as decisões dos tribunais, seja estadual, federal, superiores, e quando você é da seara criminal e você vai para a área trabalhista, você não desempenha, né, com aquela desenvoltura que o caso requer. Então, ser um especialista no direito criminal ajuda em muito o seu cliente, ajuda em muito a sociedade, porque você pode dizer com propriedade, sou um conhecedor, um estudioso da matéria. Muito obrigado, Ribeiro. Olha, eu estou muito satisfeito, estou sempre aprendendo com Vossa Senhoria. Acredito que tenha sido um presente para todos os profissionais do direito, para os cidadãos. Muito obrigado e continue sempre aí, firme na luta pela defesa dos direitos aí na área criminal. Sucesso e boa sorte. Doutor Miguel, a recíproca é verdadeira. Eu também te agradeço por fazer aqui, né, essa entrevista, esse bate-papo, compartilhar um pouco do seu conhecimento também com o nosso público. Saudações cordiais.